Meu nome é Paulo e passei por uma experiência de quase morte em 19 de julho de 2017. Naquele tempo, eu atuava como estivador ao sul de Seattle e nesse dia específico, estávamos carregando uma barcaça imensa com estacas de aço, pesando 50 toneladas. Minha responsabilidade como estivador era amarrar essas estacas ao guindaste e funcionar como uma âncora humana para que elas pudessem ser giradas e, em seguida, colocadas na pilha. Estávamos envoltos nesse trabalho com a barcaça durante toda a semana e, nesse ponto, já havíamos alcançado o 5º nível de altura, formando uma pilha significativa. Com 2 colegas faltando, solicitaram que eu realizasse o trabalho de 2. Depois de amarrar e mover as estacas, eu precisava escalar até o topo da pilha para auxiliar na descida delas. Conseguimos baixar a pilha e, enquanto voltava para a escada, ao atingir o 2º degrau, foi como se alguém esbarrasse em uma mesa de centro, cheia de pessoas durante um dia agitado, como o Natal. Naquele instante, uma balsa ou um rebocador colidiu com a barcaça onde eu estava, causando uma separação entre mim e a escada de aço, que então começou a balançar por alguns segundos, antes que tudo ficasse mais lento. Lembro bem das partículas de ferrugem e ainda posso sentir aquelas sensações, enquanto tentava alcançar e segurar o topo da pilha de aço, enquanto começava a despencar. Ao olhar para o chão, caía junto com a escada de aço e, ao atingir um ângulo de 45 graus, escutei um estalo e meu corpo pareceu se desprender. Fui direto para o que muitos chamam de vazio, um total breu. Apesar disso, sentia uma calma e conforto, como quando era menino e estava dentro de um saco de dormir. Aconchegado e envolto em calor, observava tudo ao meu redor, mas apenas havia escuridão. Mesmo assim, me sentia tranquilo e em paz. Não sei por quanto tempo permaneci naquele lugar, mas de repente algo passou e uma fenda na escuridão se apresentou. Atravessei essa abertura rumo à luz. Ao cruzar, me deparei com um bosque repleto de árvores e um caminho tortuoso à minha volta. Eu não existia como um corpo físico. Era uma entidade esférica. Seguia um trajeto que se contorcia de maneira intrincada. Era como a jornada da vida, passando por diversas experiências. Quando saí, cheguei a um platô montanhoso, onde avistei um prado montanhoso deslumbrante em 3 níveis. Parecia com terra, porém não era terra. Era verdadeiramente magnífico. Embora eu pudesse descrever as cores ao chegar lá, observei a borda enquanto um piloto de asa delta se aproximava. Recordava de momentos bons, mas enquanto observava, notei na camada inferior à esquerda outras formas humanoides e seres diversos. Em seguida, no 2º nível, logo à minha frente, havia um portal retangular dourado, inegavelmente deslumbrante. Fiquei maravilhado ao vislumbrar aquilo. As montanhas ao fundo eram encantadoras e tranquilas. Então, no 3º nível, vi salões de mármore adornados com joias, colorido pelas pedras e colunas de mármore. Uau! Mas mais uma vez, eu estava bem ali e sentia como se estivesse deslizando para baixo, quase como se estivesse voando com uma asa delta, descendo para um vasto campo de grama exuberante entre o 2º e o 3º níveis. Isso é exatamente o que me ocorreu. E de repente estava sendo envolvido. Eu denomino isso de amor líquido. Era como um plasma que possuía peso, textura e envolvia meu corpo. De uma forma magnífica, parecia curar e rejuvenescer minha alma, eliminando qualquer peso de experiências passadas. Me cobria com um êxtase puro. Novamente, aqui está um homem de estatura baixa falando sobre esse amor líquido e sensações. E mais uma vez, poderia ter permanecido ali por um século. Não sei por quanto tempo. De repente, através da grama, surgiu uma névoa prateada. De repente, dessa névoa, 7 seres luminosos me cercaram com uma luz branca e azulada, das mais resplandecentes. Era impossível distinguir características faciais, mas a luz parecia simplesmente emanar deles. Eles tinham uma aparência humana, mas eram mais finos. Essa é a melhor descrição que posso fornecer.
Se tivéssemos que discutir a altura, estariam entre 210 e 230 centímetros, especialmente o mais alto, e de repente senti como se tivesse sido inserido em um vaso sanitário ou dentro de um canhão. Era essa a sensação. Eu os observava e eles me observavam, os mais altos no centro, e eles me projetaram, e eu estava descendo para um vórtice de arco-íris. Se você já assistiu aos filmes do Thor e viu aquele vórtice de arco-íris, eu estou dentro dele, estou descendo, o que interpretaria como de pés para frente, descendo por um tubo colorido. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei caindo. Parecia que durou uma eternidade. Porém, de repente, isso começou a se fechar e eu só consegui observar o que consideraria sair do meu olho esquerdo. A dor iniciou seu retorno. E essa dor é algo que não se pode descrever. Cada dente na boca latejando com a pior dor de dente que já experimentei. E além disso, consigo perceber a dor percorrendo todo o meu corpo. Se não fosse pelo corpo descendo, de repente continuei a cair e então me fundi ao que eu chamaria de meu corpo físico. Não é como acordar de um sonho. É como se a sua essência espiritual estivesse sendo forçada para dentro deste corpo material. Uma experiência extremamente traumática que abriu meus olhos. A visão começou a se restabelecer. Rapidamente, consegui enxergar silhuetas indistintas de seres ao meu redor. Todos eram colegas de trabalho. Eles estavam em desespero, dizendo: "Ele está vivo, ele está vivo." Meu Deus, ele está vivo. Eu ainda estava um pouco confuso. Era um dia quente com mais de 32 graus. E você sabe, aquela embarcação provavelmente funcionava como um forno reflexivo. Mas eles acharam meu corpo, colocaram-no em uma maca e trouxeram um grande guindaste para me retirar das barras. Foi o que um amigo me contou. Meu irmão também mencionou. A sua partida foi o pior dia. Então, de repente, no meio do desespero, eles me ergueram peso sem vida e me colocaram dentro de um carro. Agora, para voltar, quando estava subindo naquela escada, olhei para o meu relógio e ele marcava 1 hora. Para ser honesto, perdi quase 32 quilos desde aquele acidente. Naquela época, também desenvolvi diabetes, pois passei quase 2 anos em uma poltrona reclinável. Foi então que consegui reverter minha diabetes. Todas essas pequenas coisas têm sido indicativas de que estou no caminho certo. E é necessário acreditar que o que presenciei, como posso expressar isso? Eu visualizei orbes, entende? Durante uma das minhas entrevistas anteriores, percebi um orbe se aproximando de mim. Mas além disso, houve muitas outras experiências que confirmaram que estou visualizando aspectos de outro nível. E ainda percebo isso com a mesma clareza de um dia ensolarado. Continuo sentindo isso. Eu consegui observar aquelas partículas de ferrugem. Consigo notar as várias cores, os morros, a grama. Quero dizer, ainda é muito intenso.